Tem solução? Tudo, tudo, tudo. Não tenha dúvida disso. Boa noite para todos. Como estão nossos meninos? Tenho certeza de que estão ótimos. Estão, Marlene? Você, menino, como está? Me fala. Eu gosto de usar as palavras para que possamos auxiliar a todos, não? E, ao invés de fazermos um trabalho individual, até porque eu, quando estou aqui presencialmente, não? Eu tenho uma equipe imensa de trabalhadores que estão aqui, estão nos teus lares, estão nos auxiliando nos consultórios, não é isto? Principalmente aqueles que geram abertura, porque toda a profissão que interessa o bem-estar animal e humano é especial. E se é especial, tem a nossa presença no auxílio do cotidiano. Então, a nossa equipe é imensa. E nós temos o costume de dizer que se não fosse a presença de todos nós, espíritos, nas vidas de vocês, nos lares de vocês, no cotidiano, eu posso afiançar que o desequilíbrio, o distúrbio humano seria de proporções imensas. Porque, conforme temos afiançado, criou-se religiosamente a ideia do demônio, quando na realidade todos nós somos portadores de genialidade pela caminhada, pela conquista, e há uma ideia ameaçadora, uma ideia para gerar medo, que não existe esse ser criado pelos homens. O que existe são homens vaidosos, orgulhosos, presunçosos, e que mesmo após a morte continuam da mesma maneira, porque para muitos a morte é um criar de asas. Não, a morte é uma sequência de vida, nada mais, tanto para os homens como para os animais. Com os animais, com uma diferença, de que todos eles são por nós amparados. Em relação aos homens, nem todos vão receber este mesmo amparo no processo do desencarne. Porque senão ficaria muito fácil para aquele que faz jus ao crédito e para aquele que não faz jus, para aquele que trabalhou e para aquele que apenas consumiu, para aquele que explorou e para aquele que produziu. Não pode. Imaginamos. Então precisamos sim repensar todos os nossos valores. Eu acabei de dizer ainda há pouco que é muito comum os homens julgarem os outros pelas suas atitudes. Olha que interessante. A Terra não é uma casa? A Terra é uma moradia, onde todos vocês, ou onde todos nós que aqui estamos, fomos aqui colocados pelo Criador. Homens, animais e outros seres desconhecidos de vocês. Todos com direito à vida. Mas o que diz o bom senso? Compete aos pais conduzir a sua criança.
Não é assim? Imagina uma criança ainda com 1 ano de idade, um pai entrega uma faca para ele, ele vai se cortar. Então compete ao superior conduzir o inferior na vida. Mas o que os superiores estão fazendo é o contrário. Os superiores estão se individualizando de tal maneira que estão vivendo somente sua vida. E em razão disto estão gerando um quantitativo de lixo nesta casa imensa e que precisa ser repensado. Nenhum animal poderia ter um câncer. Não poderia, não pode. Animal não soma. Nenhum animal poderia estar ansioso. Ansiedade não faz mal, é energia criada pelos humanos, não faz parte da vida dos animais. Um animal não poderia jamais ter um diabetes. E muitos acham que o diabetes é em função apenas de açúcar. Não! O maior problema do diabetes está nos pensamentos, não é no açúcar que se come. Açúcar é combustível. 99% das enfermidades manifestadas são produtos dos pensamentos. Imagina bilhões de espíritos todos os instantes produzindo toneladas e toneladas de lixo mental. Imagina o que nós estamos fazendo com as nossas florestas, o que nós, pelos pensamentos, estamos fazendo com os animais, com os insetos, que são trabalhadores fiéis. Vocês já pararam para pensar no trabalho que as abelhas realizam neste planeta? E a cada dia que passa, a ciência está se ocupando mais em conhecer, sim, esses pequenos trabalhadores que vivem nas florestas, para entender, ou pelo menos para tentar entender a sua matemática, a sua ciência de realização. Vocês já pararam para pensar na importância das nossas serpentes na terra? Enquanto um homem vê uma serpente, mata, porque ele tem sede de morte. E as serpentes são extremamente importantes. E o futuro de grandes medicamentos, inclusive já existem muitos retirados das serpentes, e outros futuros virão delas também. Mas não, tem que matar. É uma gana pela morte. E assim como fazem com o externo, estão fazendo com o interno. Toda hora estão se matando pela ansiedade, pelo medo de viver. Não sei por quê. Por que nós temos que ter medo de viver? Não tem razão para isto. Quando nós falamos assim, Deus não desampara ninguém, podem ter a certeza que não desampara. Mas você tem que caminhar. Você tem que fazer a sua parte para fazer jus, que vem de justiça, senão seria injusto. Então precisamos refletir melhor. O que eu posso fazer para melhorar a nossa casa? Porque ela é de bilhões de homens e um quantitativo que a matemática ainda de vocês não consegue lograr sobre as vidas aqui existentes.
para começar pelos corpos de vocês. A ciência diz que tem trilhões de células, eu diria que tem muito mais do que isto que a Terra sequer conhece. A matemática de vocês ainda é muito pobre. Olha que eu sou extremamente matemático. Sem matemática não há vida, sem matemática não há construção. Sem matemática você sequer consegue fazer uma cirurgia, você consegue produzir sem matemática. Então, eu sou um amante da matemática, tá certo? Então, nós precisamos entender este processo. Então, a partir do momento, você não tem que preocupar com o seu vizinho, você tem que ocupar com você mesmo. O que eu devo fazer para melhorar a minha vida? É isto. E a partir do instante em que nós passamos a vivenciar estes conceitos, podem ter a certeza que estamos melhorando o mundo. Porque as trevas só existem por ausência de luz. E a partir do momento em que geramos luz, não há mais trevas. Boa noite, amigo.